Existe uma frase que parece acompanhar todas as pessoas consideradas especiais. Você nasceu para ser o mais forte. E talvez, só talvez, essa tenha sido a pior coisa que já disseram para Satoru Gojo. Porque desde o momento em que nasceu, Gojo deixou de ser tratado como uma pessoa. Ele virou um símbolo, uma arma, uma entidade, como você quiser. Tudo menos um homem, uma pessoa. E ele foi um homem tão absurdamente poderoso então, que o próprio mundo precisou se reorganizar ao redor dele, não o contrário. Maldições passaram a agir com mais cautela, clãs sentiram medo, feiticeiros criaram expectativas. Bom, todos olhavam para Gojo da mesma maneira, como alguém invencível. Mas existe uma coisa sobre pessoas extremamente fortes, que é o fato de quase ninguém perguntar se elas estão bem. Porque quando alguém parece inalcançável, como é o caso de Satoru, as pessoas esquecem que essa pessoa ainda pode se sentir sozinha e vulnerável também. E talvez seja exatamente esse o verdadeiro coração da história de hoje, a história de Gojo. Não sobre o feiticeiro mais forte da sua era, mas sobre o homem mais solitário. Porque por trás do sorriso debochado, das piadas, da confiança absurda, existia alguém carregando um vazio que ninguém conseguiu enxergar. E quanto mais forte o Gojo se tornava, mais distante ele ficava do resto do mundo. Desde criança, o Gojo nunca teve uma vida normal. Ele nasceu carregando os 6 olhos e a técnica do ilimitado, coisa que era muito rara acontecer e que mudou completamente o equilíbrio do mundo Jujutsu. E isso é importante entender essa parte, porque o Gojo ele não virou especial, ele nasceu condenado a ser especial. E antes mesmo de desenvolver personalidade, a sua personalidade própria, antes de fazer amigos, antes de entender o mundo, as pessoas já olhavam para ele com medo. Imagina então você crescer sabendo que sua existência inteira causa impacto apenas por existir. Esse tipo de coisa destrói lentamente qualquer chance de normalidade que você possa vir a ter. E nisso o Gojo ele nunca teve o direito de ser apenas o Satoru. Ele sempre foi o mais forte. E quando uma criança cresce ouvindo isso o tempo inteiro, ela começa a acreditar que seu valor depende apenas daquilo que consegue fazer, não de quem ela realmente é, mas do poder que possui. Por isso o Gojo desenvolveu aquela personalidade exagerada, sarcástica, aquelas brincadeiras, a arrogância toda. Aquilo não era apenas confiança, era também uma máscara, porque pessoas extremamente poderosas, assim como o Gojo, costumam esconder suas emoções atrás de personagens criadas por elas mesmas. E o Gojo virou um personagem dele mesmo. O homem invencível, o feiticeiro perfeito, a figura que nunca perdia. Mas por trás daquela imagem toda, existia alguém que provavelmente nunca conseguiu viver uma vida genuinamente humana. E então nisso tudo aparece Suguru Geto. E talvez essa tenha sido a primeira vez que o Gojo realmente se conectou com alguém. Porque o Geto não enxergava o Gojo como um deus, ele enxergava como um amigo. E os dois, eles eram opostos em vários sentidos, mas se completavam perfeitamente. Enquanto o Gojo era impulsivo, o Geto era racional. E enquanto o Gojo parecia leve, o Geto carregava reflexões profundas sobre o mundo. Mas tinha algo ainda mais importante. O Geto era um dos únicos capazes de acompanhar o Gojo. E isso importa muito, porque a solidão de Gojo não vinha apenas do poder, ela vinha da distância. Ninguém conseguia alcançá-lo. Ninguém conseguia entender o peso que existia em ser alguém acima de todos os outros. Mas o Geto conseguia. E pela primeira vez, o Gojo não estava sozinho. Só que é justamente aqui que começa a tragédia. Porque enquanto o Gojo ficava mais forte, o Geto começava a quebrar por dentro. As missões, as mortes, o sofrimento, a hipocrisia da sociedade Jujutsu. Tudo aquilo começou a destruir lentamente a visão de mundo do Geto. E o Satoru não percebeu. Ou talvez não tenha conseguido perceber. Porque esse é um dos aspectos mais tristes do personagem. O Gojo podia enxergar praticamente tudo com 6 olhos, mas não conseguia enxergar a dor do próprio melhor amigo. Então, quando o Geto abandona tudo, algo dentro de Gojo também morre. Porque naquele momento ele percebe então uma verdade cruel. Mesmo sendo o mais forte, ele ainda era incapaz de salvar as pessoas importantes para ele. E isso destrói completamente a ideia de poder. Porque qual o valor da força quando você não consegue impedir alguém de cair no limbo, no abismo? Existe uma cena extremamente simbólica nisso tudo, que é o Gojo podendo matar facilmente o Geto. E ele tinha poder para isso. Todo mundo sabe disso, mas não consegue. Porque por trás do feiticeiro mais forte, ainda existia um garoto tentando salvar o único e melhor amigo que ele já teve. E talvez seja exatamente aqui que o vazio de Gojo começa de verdade. Depois da queda do Geto, Gojo nunca mais parece realmente conectado ao mundo. Ele continua sorrindo, continua brincando, continua agindo como alguém intocável,
mas algo mudou. E o mais assustador nisso tudo é que ele entende isso. O Gojo entende que o poder cria isolamento. E quanto mais forte ele fica, menos humano ele se sente. Existe uma frase muito importante em Jujutsu Kaisen, que é: você é o mais forte porque é Satoru Gojo, ou é Satoru Gojo porque é o mais forte? Essa pergunta ela destrói completamente o personagem, porque ela coloca em dúvida sua própria identidade. Quem Gojo seria se não tivesse tanto poder? As pessoas ainda iriam o admirar? Ainda se importariam com ele? Ou tudo aquilo que ele representa existe apenas porque ele nasceu especial? E talvez o próprio Gojo nunca tenha conseguido responder isso. Por isso ele deposita tanta esperança nos alunos, o Itadori, o Megumi, o Yuta, porque o Gojo não queria apenas ensinar técnicas de Jujutsu, ele queria criar pessoas capazes de mudar o mundo que destruiu o Geto, o seu melhor amigo. Pessoas que talvez não precisassem carregar a mesma solidão que ele carregou. E isso torna Gojo ainda mais humano, porque apesar de toda a arrogância, ele genuinamente queria proteger os outros da dor que viveu. Só que existe um problema cruel nisso tudo. O mundo sempre exige mais do homem mais forte, mais responsabilidade, mais sacrifício, mais perfeição, e ninguém percebe que isso lentamente destrói alguém por dentro. A maior tragédia de Gojo é que ninguém realmente percebe seu sofrimento. Porque ele sorri, ele brinca, ele parece invencível. Mas pessoas assim costumam ser as mais difíceis de entender. Porque mesmo cercado de pessoas, o Gojo sempre emocionalmente parecia distante de todas elas. Porque com ele, sozinho, ele carrega muito o peso da força, o fracasso do seu melhor amigo, a responsabilidade de mudar o mundo, a pressão constante de nunca poder falhar. Porque ele sabe que quando o homem mais forte cai, todos caem junto. E talvez seja exatamente por isso que Gojo nunca conseguiu descansar, nunca conseguiu baixar a guarda, nunca conseguiu simplesmente existir. Ele precisava ser um símbolo o tempo inteiro, e símbolos não têm o direito de quebrar. E no fim, talvez a história de Gojo nunca tenha sido sobre poder, mas sobre solidão. Sobre como pessoas colocadas acima de todos acabam perdendo a capacidade de se conectar com alguém, porque ninguém consegue alcançá-las, e talvez esse seja o verdadeiro vazio por trás de Gojo. Não a ausência de força, mas a ausência de alguém capaz de dividir esse peso com ele. O mais forte do mundo continuava sendo apenas um ser humano, um homem que perdeu o melhor amigo, que carregava expectativas impossíveis de se alcançar, e que passou a vida inteira tentando salvar os outros, sem perceber que talvez ninguém estivesse tentando salvá-lo. Porque no final, o maior peso de ser o mais forte é perceber que você precisa carregar tudo sozinho. Mas é isso, se você gostou então desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para ajudar e também para ver outros vídeos de análises profundas sobre personagens e de cultura pop como um todo. E também não esquece de me dizer aqui nos comentários, qual personagem você acha que carrega a maior solidão dos animes? Comenta aí que eu vou ler todos os comentários, vou responder e interagir com vocês também. E no todo é isso, muito obrigado pelo apoio e valeu!